Presidente, obrigado pela palavra. Agradeço também o convite para a Zeta estar aqui hoje. Cumprimento as senhoras e senhores senadores. Queria cumprimentar também o Daniel Lória e o presidente Rodrigo Maia e já começar também agradecendo e reconhecendo o trabalho incansável que o Daniel e toda a equipe da CERT tem feito em lidar com esse desafio enorme que é a regulamentação da reforma do consumo aqui no Brasil. Queria falar rapidamente sobre a Zeta, a instituição que eu represento aqui hoje. Você consegue passar os slides daí? Ou então, por favor. Bom, a Zeta é uma associação que representa algumas dezenas de instituições financeiras digitais. São instituições que nasceram nos últimos 10, 15 anos e que vêm revolucionando a indústria financeira, trazendo muita inovação, competição e inclusão financeira. O reflexo disso na prática é que nós temos hoje entre os associados da Zeta mais de 250 milhões de contas que são atendidas e isso se refletiu ao longo dos últimos anos numa economia monumental de recursos para as pessoas, para os consumidores, na medida em que as instituições digitais, em geral, elas não cobram tarifas e comissões para abertura, manutenção das suas contas. Então, estou falando aqui de dezenas de bilhões de reais que têm sido economizados nos últimos anos pelas pessoas, o que tem propiciado uma inclusão financeira de uma magnitude também de milhões de pessoas que passaram a ter acesso ao sistema financeiro, seja com acesso à primeira conta bancária, acesso ao primeiro cartão de crédito, acesso à primeira linha de crédito. Então, de fato, o papel que nós vemos exercendo nos últimos anos é muito importante para a democratização do acesso aos serviços financeiros. Bom, seguindo, por favor, na apresentação, aqui são um pouco das entidades que são associadas da Zeta, pode passar para o próximo. Aqui um pouco dos números que eu falei, 60 bilhões de reais em economia em tarifas para as pessoas que passaram a não pagar por esse serviço, né? Isso deu acesso a dezenas de milhões de pessoas ao sistema. Pode seguir adiante, por favor. E aqui já entrando no tema da nossa audiência aqui de hoje. O presidente Rodrigo já fez uma cobertura bastante extensa aqui da indústria de serviços financeiros, então eu vou me ater a alguns poucos pontos aqui para complementar a fala dele e trazer um pouco da perspectiva em particular da Zeta. Acho que o primeiro ponto, seguindo para o próximo slide, tem a ver com a escolha que foi feita de se tributar o spread, que o presidente Rodrigo já falou aqui. Então, nós entendemos que está se fazendo uma opção por não definir uma alíquota agora no texto, né, do PLP, mas de toda forma, a nossa grande preocupação é que ao se definir qual vai ser a alíquota que vai ser aplicada no regime específico de serviços financeiros, a gente sempre tenha presente de que nós estamos tributando o spread, né, e que isso pode ter, a depender da medida que seja adotada aqui, um impacto sobre o custo do crédito, né? Nós entendemos que isso virá numa etapa subsequente. Nosso único ponto aqui é de reforçar o que está previsto no texto constitucional e de que a gente não haja, né, ainda que não vá haver uma redução de carga tributária, que efetivamente, ao se dosar a alíquota que vai ser aplicada, também não haja um aumento, uma elevação da carga tributária como está no comando constitucional que foi aprovado. Para além desse ponto, eu queria reforçar também a menção que foi feita ao capital próprio. Isso, de fato, já foi bem explicado, não preciso repisar, mas é um assunto que de fato nos preocupa, no sentido de que a concessão de crédito com recursos de capital próprio não se trata de uma intermediação financeira como tradicionalmente a gente está acostumado a fazer e onde vai se aplicar a tributação. Por isso que nós também reforçamos o ponto aqui sobre a não tributação dos empréstimos concedidos com capital próprio. Mas eu queria dedicar aqui, talvez, os meus minutos finais a falar um pouco mais sobre o split payment, que está no próximo slide, por favor. Como parte da inovação que está sendo trazida pela reforma tributária, né, pela reforma do consumo e agora na sua regulamentação, nós temos a criação do split payment. Acho que só para recapitular aqui do que se trata isso, basicamente se trata de um comando para que as instituições financeiras de pagamento, ao executarem uma ordem de pagamento, elas façam a segregação, né, do valor que é devido de tributo, né, de IVA, e esse valor seja recolhido aos cofres públicos e só chega ao destinatário daquele pagamento o valor já líquido do imposto, ou seja, já descontado do tributo pago. Nós entendemos que esse é algo que é praticado em alguns países. Nós aqui no Brasil estamos trazendo esse modelo a partir dessa nossa reforma do consumo. De fato, do ponto de vista social, do ponto de vista do Estado, da arrecadação, da fiscalização, nos parece algo que é tão ambicioso quanto benéfico.
para a sociedade, né? Mas ele não deixa de ser um projeto complexo, de execução complexa, não é fácil, né? Quando a gente está falando de fazer o split, nessa divisão do pagamento do que é devido de imposto, do que é o devido para o destinatário final, a gente está com a obrigação de fazer isso nos diversos arranjos de pagamento. O que são os arranjos de pagamento? É o cartão de crédito, é o cartão de débito, é o boleto, é o PIX, é a TED, é a transferência interbancária. Para cada um desses arranjos, nós temos fluxos diferentes pelo qual esse pagamento segue, né? Você tem entidades liquidantes diferentes, você tem fluxos diferentes, você tem uma operacionalização que não é uniforme, né? Tudo isso se traduz numa complexidade bastante grande de execução, né? E aí o que tem se discutido é qual modelo que nós vamos adotar para o split, né? E aí tem se falado de um modelo simplificado, um modelo inteligente, um modelo super inteligente, né? Eu acho que eu não vou ter tempo aqui, não seria o caso de falar um pouco sobre cada um desses modelos, mas o fato é que todos eles têm complexidades também diferentes de operacionalização. Qual é o nosso pleito aqui, muito em resumo? É que nós tenhamos uma flexibilidade para construir um modelo que de fato se aplique de uma maneira eficiente da perspectiva do Estado como ente arrecadador, da sociedade como contribuinte, das empresas que podem ter impacto, né, eventualmente sobre o seu fluxo de caixa e das instituições financeiras que vão ter que desenvolver e implementar isso na prática, né? Então, acho que aqui a gente está, ao longo das últimas semanas e meses, na verdade, no âmbito de um grupo de trabalho conduzido dentro da CNF, fazendo um aprofundamento sobre como é que a gente implementa isso para cada um desses diferentes arranjos de pagamento com as suas peculiaridades, e o que tem se mostrado é que não é simples, né? Eu acho que a gente vai precisar de tempo para fazer isso e a gente vai precisar de um texto também legal que nos dê alguma margem de flexibilidade para conseguir decidir mais adiante qual é o fluxo que de fato vai funcionar, vai parar de pé, sem que a gente comprometa o objetivo que é, de fato, melhorar a arrecadação, evitar a evasão fiscal, mas ao mesmo tempo sem comprometer o sistema de pagamentos que a gente tem hoje no Brasil, que ele movimenta trilhões de reais e ele é conhecido como um dos mais eficientes do mundo. Então, acho que o recado aqui que a gente tem muito em jogo, um objetivo muito importante e nobre a ser atingido, a gente precisa de um pouco de flexibilidade e parcimônia de como a gente vai atingir isso ao longo dos próximos meses. O próximo ponto em relação ao split, ele já é um pouco mais específico, que é sobre a necessidade de que o reconhecimento de que o desenvolvimento desse sistema ele envolve uma engenharia de sistemas, uma arquitetura de sistemas, um desenvolvimento de sistemas, e tudo isso tem um custo, né? Isso vai precisar ser desenvolvido pela indústria financeira, isso envolve uma aplicação de diversos recursos, e isso vai ter um custo não só para o seu desenvolvimento e lançamento, mas pela sua operacionalização no dia a dia, né? E aqui o ponto é de que a gente consiga ter um reconhecimento de que esses custos serão ressarcidos, né? E não serão simplesmente impostos e trasladados para a indústria financeira como um comando, e sim que isso vá ser feito em benefício da sociedade, mas que possa haver o ressarcimento pelo desenvolvimento e pela operacionalização do sistema. E o meu quarto e último ponto diz respeito sobre a responsabilização, né? Nós já avançamos no texto que está em discussão, no sentido de limitar a responsabilidade tributária das instituições que vão fazer o split, ou seja, ao fazer a separação, instituição de pagamento, banco, financeira, ao fazer a separação do pagamento e recolhê-lo, eu estou simplesmente executando um comando ali a partir de alguns parâmetros do sistema. Então, eu não sou o responsável tributário por aquilo. O que nós estamos aqui propondo é um ajuste para que seja mais claro ainda que eu também não sou responsável civil por aquela operação. Ou seja, se eu cometer algum erro, naturalmente eu serei responsabilizado. Mas, se ao cumprir um comando que, por exemplo, numa consulta de um sistema único, digamos, do comitê gestor, que vai me dizer qual é a alíquota que eu tenho que aplicar naquela operação de pagamento e separar aquele valor, se eu cumprir ipsis literis o que está sendo dito ali, eu não posso ser responsabilizado caso haja algum erro, seja por um erro do fornecedor, seja por um erro da entidade centralizadora das informações, ou seja, é simplesmente termos certeza de que as responsabilidades estarão delimitadas e claras para que a gente possa cumprir o nosso papel de executar o sistema e operacionalizá-lo na prática, sem correr riscos adicionais que não cabem ao operador do sistema como tal, né, como simples operador. Esses eram os pontos que eu queria trazer aqui para a discussão. Agradeço novamente, presidente, pela oportunidade de estar aqui e me coloco à disposição para eventuais dúvidas e comentários. Obrigado.